Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 11 desse quarto trimestre da CPAD em 2023, onde estamos trabalhando sobre o amor na vida cristã. O tema da aula de hoje trata sobre o amor pelas palavras e nós vamos compreender sobre a importância de termos uma palavra verdadeira e o nosso testemunho em Cristo também. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, teu joinha, teu comentário, porque me ajuda muito a compartilhar a palavra de Deus em Cristo. Eu estou comentando as sessões de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, iniciadores, pré-adolescentes também. Você encontra todo esse material disponível aqui no YouTube, Pastor Janderson, ou no Spotify. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos em Jesus. Agora eu quero te convidar para um momento muito importante da aula, para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que Deus possa falar conosco na ministração de hoje, para a glória e honra do nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos hoje na lição de número 11 deste quarto trimestre da CPAD da classe dos adolescentes. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o amor na vida cristã. O tema da aula de hoje é o amor pelas palavras. Então nós vamos compreender como proposta da lição a nossa responsabilidade, então, de falar a verdade em Cristo. Alguns textos bíblicos nós podemos observar na própria lição. A primeira passagem bíblica que nós vamos ter é a leitura bíblica que se localiza em Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 12. Também você precisa apresentar em sala de aula a mensagem que vai se localizar em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Leia esses textos compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui, ministrando aula para você, sempre publicando as lições para a nossa edificação. E toda quinta-feira, às 18 horas, é o encontro marcado da classe dos adolescentes, onde nós ministramos essas aulas para a tua edificação, para que você possa crescer em Cristo, em nome do Senhor Jesus. Então, toda quinta eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus. Na lição de número 11, nós vamos compreender de forma muito especial, como estamos estudando nesse trimestre, sobre o amor na vida cristã. Vamos trabalhar sobre o amor pelas palavras. Daí entra também o nosso testemunho cristão. Em outra perspectiva, nós vamos compreender também que a comunicação é uma das formas básicas que o ser humano utiliza para poder criar relacionamentos. Então, se nós utilizamos a fala ou utilizamos também as nossas postagens nas redes sociais, aquilo que nós possuímos para nos comunicar por uma mensagem escrita, por uma mensagem via WhatsApp, por uma mensagem de áudio, pela fala, nós então estamos tendo esse aspecto de nos relacionar com as pessoas. E daí então nós precisamos utilizar esses recursos com sabedoria, utilizar as nossas palavras para a glória de Deus. O próprio Tiago, irmão do Senhor, escrevendo uma epístola, a epístola que leva o seu nome, Tiago, a igreja espalhada por causa da perseguição, a igreja de Jerusalém, ele destaca de forma muito especial sobre o cuidado que nós devemos ter com as nossas palavras. Isso nos traz a reflexão que nós precisamos ter sabedoria, porque a nossa palavra também deve ser uma palavra de edificação, deve ser uma palavra de correção no momento certo, mas deve, acima de tudo, ser uma palavra que gera testemunho, testemunho positivo, que aponta para o reino de Deus. Lembra aos teus alunos que nós fazemos parte do reino de Deus. E no reino de Deus nós temos um propósito: anunciar Cristo a todas as pessoas. E daí hoje nós vamos parar para entender sobre o perigo das nossas palavras também. Por isso, em primeiro lugar, como primeiro ponto da lição, nós vamos trabalhar sobre o perigo da língua. E se eu estou ajudando vocês, se você pode me ajudar também, deixa aqui teu comentário, teu likezinho. Muito obrigado você que está aí assistindo a gente de todas as partes do Brasil.
Essa aula é feita para você. Obrigado você que toda semana está por aqui comigo, estudando com a gente a palavra de Deus. É muito bom te ter por aqui. Aproveita, coloca aí, em nome de Jesus, se você pode, de onde você está me assistindo, o nome da cidade que você faz parte, qual a igreja que você congrega. Eu vou ter o prazer também de te rever por aqui. E me ajude a alcançar aí mais vidas, alcançando o número de 200 mil alunos. Se inscreva e indica para mais alguém. Então, o primeiro ponto vai tratar sobre isso, o perigo da língua. Vamos parar para entender sobre esse assunto. Quando Tiago escreve a sua epístola, ele traz ali 5 capítulos no texto de Tiago. Observe esses capítulos junto com os teus alunos. No primeiro capítulo, ele fala sobre a perseverança do cristão na provação. No segundo capítulo, ele vai trazer um aspecto ali do cuidado que nós devemos ter em não fazer acepção de pessoas. No terceiro capítulo, de forma dura e pastoral, ele alerta a igreja com o perigo da língua. E ele também destaca no terceiro capítulo sobre o perigo das nossas palavras, que podem trazer maldição e não podem trazer edificação para alguém. E ele alerta a igreja de ter uma comunicação relevante. Em quarto lugar, no quarto capítulo, Tiago então traz uma perspectiva do pastoreio da igreja, de uma vida cristã que dá testemunho na perseverança. E em quinto lugar, como quinto capítulo, ele fala sobre o perigo ao apego das coisas dessa vida, mas também alerta a igreja a permanecer de forma paciente, firme no Senhor, estando em oração, porque a vinda de Cristo está próxima. Daí o entendimento da aula de hoje. Hoje nós vamos parar para entender sobre o perigo da língua. O perigo, então, das palavras que às vezes nós proferimos, que podem trazer bênçãos para alguém, e isso é positivo, mas podem também ser negativas. E isso não agrada a Deus. E em primeiro lugar, como primeiro subtópico, nós vamos abordar então sobre o risco de uma palavra dita de forma equivocada. No capítulo 3 da Epístola de Tiago, versículo 5, Tiago então destaca o perigo de uma fala equivocada, de uma palavra equivocada, de uma palavra sem pensar, que pode destruir um relacionamento, pode destruir um caráter, pode destruir também um testemunho de alguém. Por isso, nós, como pessoas cristãs, devemos então pensar sobre as palavras que nós estamos proferindo com os nossos amigos. Existem palavras que nós não podemos dizer nem de brincadeira. A nossa boca deve ser um manancial de bênção para a edificação de alguém. É isso que Tiago traz. Quando você observa de forma muito clara que muitas pessoas são destruídas por causa da língua, é porque infelizmente se envolvem com coisas que desagradam a Deus, como a fofoca, a mentira, a maledicência, a distorção das palavras, essas outras narrativas que o mundo então compartilha com o objetivo de distorcer a verdade. A língua pode ser utilizada para a mentira, mas quando nós nos convertemos a Cristo, precisamos entender que as nossas palavras devem ser um manancial de bênção. As nossas atitudes devem andar com as nossas palavras, porque tem pessoas que falam coisas bonitas, mas não praticam aquilo que falam. Daí o entendimento de uma verdadeira conversão em Cristo. A verdadeira conversão anda junto com as atitudes e palavras. Então precisamos refletir com os nossos alunos sobre as nossas palavras para o crescimento do reino de Deus, para a glória de Deus, de forma positiva também. Então a nossa língua, ela faz parte do nosso corpo, pode edificar alguém, nos edificar ou pode destruir a vida de alguém. Eu prefiro que você siga o conselho de Tiago, que a tua vida seja uma vida de bênção, que as tuas palavras sejam um manancial para a edificação das pessoas, em nome de Jesus. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos tratar agora sobre outro argumento que a lição traz, a motivação por detrás das palavras. Qual é a motivação que você está impondo por detrás da fala que você profere, por detrás das palavras que você diz? Vamos parar para entender isso.
O ensino de Tiago, ele é pertinente e ele é atual, porque traz então essa reflexão entre as nossas relações do dia a dia. Existem pessoas que têm motivações malignas por detrás das suas palavras, que infelizmente estão falando para você uma palavra, mas por detrás dessa mensagem tem algo ali escondido para poder te prejudicar. Há uma contradição na mensagem que é proferida e na intenção do coração. Mas a Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração. Por isso, a nossa motivação deve ser sempre boa, deve ser sempre honesta, deve ser sempre para edificar alguém. As nossas palavras precisam ser palavras de alegria, palavras que celebram então pela vitória do outro. O que é uma motivação equivocada? A pessoa obtém uma grande vitória, uma grande conquista, mas você em seu coração, por inveja, diz com as palavras que ela deve ser bênção, que ela deve ser então feliz com a sua conquista, mas em seu coração você está dizendo: eu não queria que isso acontecesse com você. Então você percebe que a sua motivação é contrária. Há um perigo terrível nisso. E nós precisamos tomar cuidado com isso também, porque isso afeta a nossa própria espiritualidade. A espiritualidade sadia te leva então para o crescimento em Jesus. A espiritualidade sadia te leva ao entendimento que as tuas palavras podem ser palavras de bênção para a edificação de alguém, para a restauração de alguém e para o crescimento das pessoas em Cristo. Eu espero muito que o Senhor possa te abençoar de uma forma especial, que a palavra de Deus ache guarida também no teu coração e que você seja um instrumento para abençoar vidas com a intenção correta. E avançando, o segundo ponto da lição vai tratar sobre o seguinte argumento: as palavras que abençoam. Se eu estou te ajudando, por gentileza, envie essa aula para mais alguém, abençoando vidas, em nome de Jesus. Como pessoas cristãs, nós precisamos entender que servimos a Jesus e precisamos atentar na responsabilidade na maneira como nós então nos comunicamos. De forma clara, eu já preciso dizer para você que uma pessoa cristã, ela não profere palavrões, ela não amaldiçoa alguém com as suas palavras, ela não dá lugar para mentira ou fofoca ou maledicências, mas em suas palavras há então o aspecto do testemunho de Cristo. Suas palavras servem de palavras de bênçãos para edificação. Então você precisa trabalhar isso de forma muito clara também com os teus alunos. Não há espaço para mentira aqui. Em segundo lugar, de forma muito clara, nesse segundo ponto, como primeiro subtópico, eu já quero destacar para você na lição o seguinte argumento: as palavras perversas vêm da maldade então do coração. Quando você vai para a palavra e para entender especialmente que a maldade ela vem do coração, o próprio Jesus destaca isso em Mateus 15:19, nós entendemos então que as palavras proferidas por alguém, palavras de maldições, são então palavras que proferem-se e demonstram então a maldade no seu coração. Quando você dá espaço para xingamentos, dá espaço então para iras, para mentiras, o seu coração ainda está com a necessidade de se converter a Cristo. Ainda está com a necessidade de se purificar a Cristo. Então é necessário que você dê espaços para a glória de Deus sobre você. É interessante você entender e ter cuidado com os seus pensamentos, ter cuidado também com seus acessos, ter cuidado também ao ouvir palavras, porque às vezes você, quando está inserido em um contexto e ouve muitas palavras de maldição, ou seja, ouve muitas palavras pela internet, assistindo vídeos, alguma coisa, você acaba copiando aquele modelo. Daí a necessidade de você entender à luz da palavra que você precisa copiar modelos santos. Então é fundamental você ouvir um hino, você ouvir uma mensagem, você ouvir um estudo bíblico, você ouvir pessoas que vão trazer para você edificação e mudando então o teu pensamento, te aproximando de Cristo, para que as tuas palavras sejam então palavras de bênçãos para curar vidas. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos observar as virtudes do espírito que superam então a natureza humana.
As virtudes cristãs, elas superam então a nossa natureza humana. De que maneira? Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, e é importante destacar isso, nós passamos pelo processo então da justificação, da regeneração, que é o novo nascimento, e agora estamos no processo da santificação. O Espírito Santo mora e habita em nós nesses três processos. Ele nos ajuda agora a produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem diversas qualidades. Não são talentos humanos, mas na realidade fazem parte da graça de Deus. Como nós podemos então controlar a nossa língua, controlar as nossas palavras? A partir da busca pelo domínio próprio. Esse domínio próprio agora é estabelecido em nós pela vontade do Senhor. Nele também nós vamos encontrar o amor, nós vamos encontrar o perdão, nós vamos encontrar então a paciência, nós vamos encontrar a fé. Nesses aspectos, vamos entender que o domínio próprio nos ajuda agora a dominar os nossos pensamentos, a dominar a nossa fala, a entender que aquilo que falamos é para a glória de Cristo. Tiago ele deu um alerta para que a nossa boca não seja um poço de maldição, mas sim um poço de bênção. Tiago capítulo 3, versículo 10 destaca isso. Gálatas capítulo 5, 24 fala sobre os desejos da carne, quando nós damos lugares para eles, mas precisamos observar Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que destaca essa prudência da graça de Deus através do fruto do Espírito em nós, que nos ajuda agora a sermos dominados pela vontade de Cristo. E que você seja dominado, dominada pela vontade de Cristo também, que teu aluno também. Para avançar, o terceiro ponto trata sobre as palavras de sabedoria, e eu espero estar ajudando você e que essa aula seja uma bênção também para a sua vida. Hoje nós vivemos na cultura do cancelamento. O que é a cultura do cancelamento? É quando alguém posta algo na internet, ou então tem uma palavra gravada na internet, e às vezes a comunidade que faz parte das redes sociais não gosta daquela mensagem, não gosta daquela palavra, não gosta daquela postagem, e então cria-se uma comunidade para cancelar aquela pessoa e isolá-la das suas práticas, das suas postagens, da sua mensagem do reino digital. Nessa perspectiva, nós entendemos também que essa cultura do cancelamento também está sendo atrelada, especialmente nessa capacidade de atrapalhar o crescimento de outras pessoas, ou seja, cancelar outras pessoas em seus aspectos a partir daquilo que a pessoa testemunha, a partir daquilo que a pessoa diz. Existem pessoas que caem na cultura do cancelamento por uma palavra maldita, por uma mentira que é descoberta, por uma situação que às vezes constrange o reino de Deus e é literalmente cancelada. Mas quando olhamos para o contexto bíblico, entendemos de forma muito clara que a pessoa cristã não pode se envolver com xingamentos, não pode se envolver com a injustiça, não pode se envolver com a mentira. Existem pessoas que são canceladas de forma injusta, sem a comprovação dos fatos. E é fundamental nós observarmos que, como cristãos, nós devemos ter uma prudência em tomar cuidado com as nossas palavras, mas ao mesmo tempo com as nossas postagens também. Dá um entendimento de compreender esses aspectos de forma sadia, até mesmo com o próprio discernimento do Espírito, que traz especialmente essa maturidade cristã. E nós precisamos dessa maturidade para sermos lapidados em Cristo. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, nós vamos trabalhar sobre a sabedoria no uso das palavras nesse terceiro ponto. De acordo com a palavra e a própria lição, nós vamos ver que os filhos e filhas de Deus devem ser diferentes daqueles que pertencem ao mundo. Você vai perceber em Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16, que nós devemos fazer a diferença com as nossas atitudes e palavras também. Então isso conta como nosso testemunho. Devemos ser sal e luz desse mundo, fazendo então a diferença. Um agravante na interação digital é que muitas pessoas por detrás das telas, se demonstram então pessoas terríveis, juízes e juízas de outras pessoas,
com as suas palavras e suas postagens que não edificam. Daí então esse alerta para pensarmos que em Cristo agora precisamos também ter esse domínio, mas ao mesmo tempo pedir a graça de Deus para ter sabedoria, para trazer uma mensagem de edificação para o outro e para a outra. Existem pessoas que precisam ser evangelizadas e abençoadas pelas palavras que saem da nossa boca, dos nossos pensamentos e das nossas postagens também. Em último lugar, como último subtópico, eu vou trabalhar sobre o exercício no uso correto das nossas palavras. O livro de Provérbios, então, vai incentivar você a utilizar as suas palavras para a glória de Deus. As nossas palavras devem ser utilizadas para edificar vidas. Se você não tem uma palavra para abençoar alguém, Provérbios diz, é melhor que você fique em silêncio. Provérbios 17, 27. Mas se você tem uma palavra para edificar outra pessoa como pessoa justa, pratique essa palavra. Fale dessa palavra. Anuncie a Cristo. Quando nós olhamos para essas palavras em si, devemos aprender que as palavras precisam ser praticadas também em nosso coração, não com abuso, com o objetivo então de denegrir a imagem de alguém, mas com o objetivo de edificar vidas. Esse é o nosso papel como pessoas cristãs. Para concluir, a lição destaca então que o amor pelas palavras, na realidade na adolescência, é preciso ser observada da seguinte maneira, com o objetivo de edificar vidas e trabalhar Cristo no coração das pessoas também. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza deixe aqui teu comentário, envie essa aula para alguém, nos siga então nas nossas redes sociais, estão aqui os endereços, você pode me seguir no YouTube, no Spotify, no Instagram é @jandersonnascimento ou Facilita EBD, até no TikTok a gente também está disponível para te edificar em Jesus. Não se esquece que toda quinta eu estou por aqui postando as lições da classe dos adolescentes para a nossa edificação. Também lembrando a você, de forma especial, que você pode nos ajudar a alcançar aí 200 mil alunos. Então se inscreve, envia essa aula para mais alguém, para a glória de Deus. Agora nós vamos orar, pedindo a direção de Deus para que Ele então confirme a palavra no nosso coração. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar pedindo a direção de Deus nesse trabalho, na Escola Bíblica Dominical, onde você vai ministrar. Senhor, nós te agradecemos, pedindo, Senhor, a tua direção sobre a vida do teu servo e serva, que vai ministrar essa aula para a edificação dos seus alunos. Usa-o, Senhor, nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor possa edificá-los e abençoá-los de uma forma muito especial na Escola Bíblica Dominical das suas igrejas e que o teu nome também seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vale a pena você ter esse material para estudar a palavra junto com os teus alunos, na visão da nossa igreja, aconselhando uns aos outros. Na prática dessa visão do aconselhamento do Greg Collins, da editora Vida Nova, vale a pena você ter esse material. O aconselhamento bíblico também da editora Vida Nova te traz aí um modelo muito interessante do Manuel Alexandre Júnior. Transformando Temperamentos, da editora Mundo Cristão, te traz uma perspectiva bem interessante para o teu crescimento em Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 12. E essa lição vai trazer uma perspectiva bem interessante, que o amor, ele vence o mal. Um beijo no teu coração e até a próxima quinta. Quinta às 18 horas aqui no canal, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.